Programa ADV Jus. Oferecimento Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Olá amigos, chegamos com mais um ADV Jus TV de hoje. E a praxe é agradecê-lo nesse início por me acompanhar sempre aqui na TV RP Canal 9 da NET, nas redes sociais, no Face, no Instagram, no LinkedIn e também no nosso site, o advjus.net. Muito obrigado pela preferência, pelo carinho da companhia. Hoje, um programa especialíssimo. Você vai ver no ADV Jus TV de hoje. ADV Legal, falando a respeito de exame demissional. ADV Especial, com 2 participações. Estante Jurídica. ADV Jus Entrevista, Direito Constitucional. Marketing Jurídico. E Momento Divino. Tudo isso e muito mais, agora, aqui no ADV Jus. Ok, iniciando o nosso ADV Jus TV de hoje, trazendo para você uma importante notícia, uma notícia jurídica a respeito de uma decisão tomada pelo Tribunal Superior do Trabalho. É justamente com relação à definição da competência de julgamento de ação de trabalhador contratado por meio da internet. A lei assegura lá no artigo 651, a competência territorial, mas ficou estabelecido que a contratação nesse tipo de contrato de trabalho vai valer ambos os fóruns, tanto de onde o empregado foi contratado, como também o local da prestação de serviço está pacificado, portanto aí vai caber evidentemente ao empregado a escolha do lugar onde vai ser intentada a ação trabalhista. Legal? Seguindo agora com o nosso ADV Jus TV, também vamos trazer para você mais uma importante informação de ordem legal, com relação ao exame demissional, Alguns falavam aí, olha, de quem é a responsabilidade do pagamento? Isso está evidentemente esclarecido lá no artigo 168 da CLT. Às vezes uma pequena empresa, uma empresa que ainda não tem uma assessoria jurídica capaz de trazer subsídios, pode trazer esse tipo de discussão. Mas a verdade é que o artigo 168 esclarece da CLT que a responsabilidade, evidentemente, do pagamento do exame demissional fica por conta do empregador. Agora nós vamos seguindo com o ADV Jus TV, nós vamos falar agora de ADV Especial. Nós vamos falar de direito notarial e registral com o expert da matéria, Wendel Salomão. Confira. Olá meus amigos do ADV Jus, hoje vou falar sobre a cobrança de TBI, que ela só é possível com a transferência efetiva do imóvel. Pacificado, o STF manteve decisão que considerou ilegal a cobrança de imposto pela Prefeitura de São Paulo, antes do registro em cartório. Por unanimidade, o STF reafirmou sua jurisprudência dominante de que o imposto ITBI só é devido a partir da transferência da propriedade imobiliária, efetivada mediante o registro em cartório. A questão foi analisada no recurso extraordinário com agravo, ARE 1294969, com repercussão geral. O recurso foi interposto pelo município de São Paulo contra a decisão do Tribunal de Justiça Estadual TJ São Paulo, que considerou ilegal a cobrança de TBI, tendo como fato gerador a cessão de direitos decorrente de compromisso de venda e compra de imóvel firmado entre particulares. O município alega que o compromisso de venda e compra é um negócio intermediário entre a celebração do compromisso em si, negócio originário, e a venda a terceiro comprador, negócio posterior, e que, de acordo com a Constituição Federal, artigo 156, o registro em cartório é irrelevante para a incidência do imposto. Em seu voto, o presidente do STF observou que o entendimento do TJ de São Paulo está em sintonia com a jurisprudência do Supremo. Ele apontou várias decisões colegiadas e monocráticas no sentido de que a exigência do ITBI ocorre com a transferência efetiva da propriedade, que se dá com o registro imobiliário, e não na cessão de direitos, pois se não se admite a incidência do tributo sobre bens que não tenham sido transmitidos. O ministro salientou que, apesar da questão
constitucional já estar pacificada, é necessário reafirmar a jurisprudência e fixar tese de repercussão geral, em razão do potencial impacto em outros casos e de múltiplos recursos sobre o tema. Fux ressaltou a necessidade de atribuir racionalidade ao sistema de precedentes qualificados para assegurar o papel do Supremo como Corte Constitucional e garantir a segurança jurídica. A medida, a seu ver, previne tanto o recebimento de novos recursos extraordinários como a prolação desnecessária de múltiplas decisões sobre controvérsia idêntica. A tese de repercussão geral foi fixada na seguinte forma: o fato gerador do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis, ITBI, somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá mediante o registro. Meus amigos, por hoje é só. Um abraço, nos vemos! Legal, muito obrigado, Wendel. Agora nós vamos de vocabulário jurídico. Eu trouxe aqui para você uma palavra que é do domínio público, evidentemente, da maioria dos advogados. Alguns já até se esqueceram. A pergunta é o seguinte: o que significa comoriência? Você se lembra? A resposta vai vir já já no intervalo. Agora nós queremos chamar a nossa estante jurídica. Muita gente gosta da estante jurídica aqui do ADVJus TV. Confira. A estante jurídica do ADVJus TV de hoje destaca a seguinte obra: Manual de Direito Processual Civil. Manual de Direito Processual Civil já está na 3ª edição. Autoria Gustavo Felipe Barbosa Garcia. Editora Juspodium. Mais uma obra para você retirar da estante e conferi-la. Legal, seguimos então agora com o ADV especial, Direito Urbanístico, com o Dr. Roberto Guimarães. Confira. Olá pessoal, conforme anunciado nessa edição do ADV especial, dando continuidade às nossas breves noções sobre o direito urbanístico, hoje vamos falar sobre o 7º instrumento da política urbana, ou seja, operações urbanas consorciadas. Na minha opinião, o mais pragmático dos instrumentos, sob a ótica da sua consecução, por permitir a mitigação responsável das posturas urbanísticas. Depende de lei especial instituidora do Plano de Operações Urbanas Consorciadas, e o Estatuto da Cidade já prevê um rol exemplificativo das medidas que poderão ser adotadas neste plano, a saber: modificação de índice e características de parcelamento, uso e ocupação do solo e alterações das normas edilícias, regularização de construções, reformas ou ampliações executadas em desacordo com a lei, incentivos a operações urbanas que utilizem tecnologia visando a redução de impacto ambiental. O Estatuto da Cidade adianta o conteúdo mínimo que deve constar do referido plano de operações, que deve ser instituído por lei municipal especial. Definição da área a ser atingida, programa básico de ocupação da área e de atendimento econômico e social para a população afetada, finalidade da operação, antecedência de estudo de impacto de vizinhança, contrapartida a ser exigida, e a operação deve ser controlada através da inclusão da sociedade civil no programa. Finalmente, especificação da forma do incentivo que será concedida frente à tecnologia ambiental. Os recursos que forem obtidos por terem destinação específica devem ser aplicadas na própria operação consorciada, sob pena do prefeito incorrer em ato de improbidade administrativa. O município poderá emitir certificados de potencial adicional de construção, o CEP-CAS, que é um título mobiliário negociável, os quais poderão ser adquiridos por interessados em construir edificações acobertadas com as benesses legais. Interessante é que o Estatuto da Metrópole instituiu operações interfederativas, que podem ser adotadas conjugadamente pelas cidades integrantes da mesma região metropolitana. No próximo programa falaremos sobre o 8º e último instrumento da política urbana, ou seja, o Estudo de Impacto de Vizinhança, o EIV. Obrigado e até o próximo ADV especial. Conto com vocês.
Legal, muito obrigado, doutor Roberto Guimarães. Chegou aquele momento, daquele intervalinho, cafezinho, rapidinho aqui no ADV Jus. Voltamos já. Aguarde. Arcângelo Imóveis. Venda, locação e administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Ourpet, o app animal. Baixe já ou acesse ourpet.com.br e surpreenda-se. O que significa comoriência? É um fenômeno jurídico que ocorre quando 2 ou mais indivíduos falecem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros, presumindo-se simultaneamente mortos. Em suma, é o momento da morte. Legal, iniciando o segundo bloco do ADV Jus TV de hoje. Olha, todo mundo sabe que esta semana foi uma semana um tanto turbulenta, provocada aí não só pela pandemia, né, mas também pela decisão lá do ministro do STF. E nós pedimos aqui a participação, ainda que em podcast, do Dr. André Servidoni, que é advogado, professor de Direito Processual Penal. Ele vai aí dentro do ADV especial se manifestar com respeito à manifestação lá do Supremo. Veja o que nos diz aqui o nosso parceiro de ADV especial. Olá, meus amigos do ADV Jus, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho desse caso que aconteceu essa semana a respeito de uma concessão de um habeas corpus pelo ministro Fachin, que entendeu que a Justiça Federal de Curitiba é incompetente para julgar alguns processos envolvendo o ex-presidente da República. Aqui eu não vou entrar no mérito se está certo, se está errado, até porque essa decisão ainda pode ser objeto de recurso pela parte acusatória, né? O que eu gostaria só de comentar com vocês é de lembrar da questão da competência, né? O foco dessa decisão, o objetivo, o objeto é a competência. E a competência para nós é essa porção de jurisdição que o juiz tem. Se o juiz estiver investido, estiver atuando dentro dos rigores da lei, ele tem essa competência para julgar. Agora, se ele tiver algumas limitações, ele vai ser incompetente. E essa incompetência acaba sendo absoluta ou relativa, como nós sabemos, né? Absoluta se não houver jeito ou possibilidade de ser consertado esse vício. E relativa se esse erro pode ser sanável em algum momento. No processo penal, a regra como de competência é o lugar da infração, que não aconteceu nesse caso específico envolvendo o ex-presidente, né? Então, a junção dos processos, acredito eu, estavam vinculados ou juntados com base na conexão e na continência. E agora o ministro Fachin entendeu que não existe a necessidade de você juntar esses processos. A consequência disso, pessoal, é que eles vão ter, então, que remeter os processos à Justiça Federal de Brasília, vai começar tudo de novo o processo, desde o recebimento da denúncia, e o juiz que vai atuar no caso, ele vai analisar se ele vai levar em consideração as provas que foram produzidas ou não. Agora, o que é importante nessa história toda, gente, é lembrar da questão da competência, né? E isso que eu abordei aqui com vocês nesse dia tão especial. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Ok, muito obrigado, doutor André Servidoni. Agora nós queremos exibir para você uma entrevista que fizemos com o professor Dirceu Crisóstomo. Também é neste viés aí de democracia, né, de funcionamento das instituições, STF, mais que pertinente para o momento que estamos vivendo. Com vocês, o professor Dr. Dirceu Crisóstomo. Confira. Doutor, nossa Constituição já tem mais de 30 anos. Ela ainda é atual? Atende aos anseios da sua propositura, da forma como foi proposta e como está vigente até hoje? Eu acredito que sim. É uma passagem da minha vida que nem todo mundo conhece e que vou aqui aproveitar para dizer a você e a todos aqueles que seguem o seu programa.
Eu tive a felicidade de participar em alguns momentos da Constituinte 88. Convivi com o Congresso Constituinte e digo a você que foi uma das, se não a maior experiência que tive e lição que tive de democracia, de vida política, um momento em que o Congresso Nacional Brasileiro era respeitado, as pessoas iam até o Congresso Nacional. Óbvio que só estavam presentes lá segmentos organizados da sociedade civil, mas eram muitos, então tenho convicção de que vivemos um momento de grande democracia nessa Constituinte. E essa nossa Constituição teve avanços consideráveis, né, em todos os seus setores. Algumas dos seus princípios ainda estão por serem implementados. Tal foi o avanço. Tal foi o avanço. Na última estatística que o Congresso Nacional fez, nós tínhamos ainda uma centena de leis a serem feitas para disciplinar direitos e deveres que a Constituição estabeleceu e que ainda não se efetivaram de modo completo. O que é evidente é que, passado 30 anos, e não há como negar que em 30 anos esse nosso mundo mudou muito, né? Temos evoluções em todos os setores e óbvio que a Constituição também precisa ser atualizada nessa evolução de valores que a sociedade brasileira teve nos 30 anos. Eis a razão do Supremo Tribunal Federal ter está estabelecendo vários julgamentos para fazer essa atualização. Mas diria que ainda é uma Constituição que responde, na sua grande maioria, aos anseios da sociedade brasileira. Professor, diante de tudo que estamos vivendo aí no cenário político, jurídico, podemos dizer que pelo menos as nossas instituições, elas estão funcionando? Eu acho que você tocou num ponto fundamental. Essa fala de que as instituições estão funcionando, inegável que as instituições estão funcionando, mas quando você constata a legitimidade das nossas instituições, isso a mim preocupa. O Congresso Nacional hoje é um poder que não tem legitimidade. O Poder Executivo hoje é um poder que não tem legitimidade. Nós não podemos acreditar que cheguemos a um judiciário que não vai ter legitimidade também. E não adianta insistir na tese de que as decisões do Poder Judiciário são técnicas. O Poder Judiciário exerce poder em nome do povo. Isso está escrito lá na Constituição. Portanto, embora não sejam eleitos para os cargos que exerçam, o poder que eles exercem, ele emana do povo. E não podemos nos esquecer disso. Portanto, não há que se imaginar um Poder Judiciário afastado dos valores que a sociedade alberga nos dias atuais. Mudança de decisão, é óbvio que ela vai ocorrer no passar do tempo, porque a sociedade evolui, porque a sociedade se modifica. O que nós não podemos imaginar é, porque mudamos 1 ou 2 ou 3 ministros do Supremo, então nós vamos mudar toda a jurisprudência? Aliás, a legislação processual civil vigente no Brasil hoje é muito clara, ela é direta, ela é peremptória. A mudança da jurisprudência tem que existir motivação. O que é que mudou para que nós possamos mudar a jurisprudência? E a resposta... interesse não pode ser, né, doutor? Não, a mudança da composição da corte não é motivo para... É preciso que haja, sim, uma mudança acompanhada de mudança de valores da sociedade, né? E não do ministro que episodicamente está sentado na cadeira. Professor, não é por nada não, mas a pergunta muita gente me faz, eu quero repassá-la. Afinal, existe uma caixa preta do judiciário? Olha, difícil dizer, né? Acho que nós estamos muito longe para que fazemos conjecturas que possam até ser levianas. Sim. Mas as pessoas que estão próximas ao judiciário, e aqui vou me permitir não dizer nomes, mas nós que acompanhamos o dia a dia da imprensa nacional, acompanhamos entrevistas que são muito importantes. E que nestas entrevistas, só para lembrar algumas coisas, não é? Importantes pessoas do Poder Judiciário
com empréstimos bancários cuja prestação é maior do que o seu vencimento mensal. Então era preciso... Alguma coisa está errada. Quando um ministro do Supremo Tribunal Federal diz para outro, numa sessão plenária, ao vivo pela TV Justiça, de modo público, para que todo o Brasil ouça, que é preciso que ele feche o escritório de advocacia dele, era necessário, e voltando àquela pergunta do CNJ que você me fez em bloco anterior, será que o CNJ de ofício não deveria tomar alguma providência e verificar se um foi leviano de fazer uma acusação falsa ou se outro está cometendo uma irregularidade? Porque aí das duas um ou outro cometeu um exagero. Quando o ministro do Supremo rebate esta crítica dizendo que o interesse do outro ministro não está a serviço da justiça, e com isso querendo dizer que o ministro está a serviço de outros interesses, é preciso também que as coisas se esclareçam. Quando uma ministra do Superior Tribunal de Justiça faz alegações sérias de que a Lava Jato chega ao Poder Judiciário, e na semana em que se dizia que as comportas do Judiciário se romperiam na Lava Jato, muitas reuniões aconteceram fora de horários normais e algumas delações não foram acolhidas. Há sempre um grande ponto de interrogação que fica para todos nós. E se há um poder que não pode ter pontos de interrogações a serem respondidos, é o Poder Judiciário. Professor, nós estamos falando evidentemente de democracia, vivemos a democracia, mas neste momento de bastante turbulência, algumas preocupações afloram. Afinal de contas, existe algum risco de quebra da ordem constitucional, professor? Eu acredito que não. Eu particularmente não acredito nisso. O mundo hoje vive relações, se lá na década de 60 já era assim, hoje então muito mais, né? E a última intervenção militar que nós tivemos no Brasil, que de resto em toda a América Latina ocorreu, hoje nós sabemos que essa intervenção não aconteceu genuinamente de modo interno, né? Isso teve muita influência externa, e essa influência externa hoje não existe. E acho que o momento hoje, e a sua pergunta é muito boa, já que o tema do nosso programa tem como pano de fundo a democracia, eu vejo isso e parece que as pessoas ou infelizmente têm memória curta ou não participaram daquele momento que nós tivemos a oportunidade de participar lá na década de 60, 70 e mesmo na década de 80. Viver um momento de ditadura é uma coisa que só quem viveu e passou por isso sabe as dificuldades. Hoje você tem a notícia de presidente que sabia de homicídio e que concordava com homicídio. Então as coisas se resolviam num outro plano. Professor, para finalizar, eu acho que nunca é demais, né, dizer que realmente devemos sim continuar acreditando na democracia. Por mais turbulência, por mais insegurança que nos traga, devemos sim continuar aí perseverando com a democracia. É isso, professor? É por aí? Há uma frase que já tem décadas e que diz que a democracia é o pior dos regimes políticos, mas ela é só melhor do que todos os outros. Nós não conseguimos ainda, o ser humano não conseguiu ainda evoluir a tal ponto de encontrar uma forma de se governar que seja melhor que a democrática. Com todos os defeitos que ela tem, e tem mesmo, em qualquer lugar do mundo. Mas é preciso que as pessoas, nós brasileiros, pensemos o seguinte: eu costumo sempre trazer isso quando posso. Em 1520, os ingleses já brigavam por direitos humanos. Em 1520, o Brasil tinha mata, o Brasil tinha bicho, o Brasil tinha índios. Nós somos muito jovens, nós temos muito ainda que nos exercitar, temos muito ainda que aprender para que nós possamos chegar num patamar de governabilidade melhor do que aqui estamos. Muito obrigado, professor Dirceu Crisóstomo. Olha, com relação a esse tema, a esse assunto, o que eu tenho aqui para dizer é simples. Costumamos ver aí nos próprios
feed de notícias, né, no Instagram, do Face, justamente voltados aí para a área jurídica, uma frase simples. Ela diz assim: você é advogado? Então, lute pelo direito. Mas quando não for possível, prefira a justiça. Eu acho que para um bom entendedor, um pingo é letra, não é isso? Sequência do nosso ADVJus TV de hoje, agora nós vamos falar de marketing jurídico. Olha só que vertente importante para o advogado. A gente fala muito aqui do marketing jurídico, da importância, e a gente sublinha que realmente o marketing jurídico de imagem com conteúdo é muito importante. A prova disso é que nossos colegas aqui de ADV Especial são aí sempre chamados para dar sua opinião com relação às suas matérias de domínio. Venha você também fazer parte desse rol de profissionais que orgulham a classe, o ADV Especial. Vem para cá. Crepúsculo agora do nosso ADVJus TV de hoje, nós chegamos naquele momento em que eu sempre digo, gosto muito, é um momento divino. Na sequência, o encerramento do nosso programa de hoje. Confira. Campaltino Toscana, vinho tinto de cor rubi. O seu olfato, aroma de cereja madura, morango, uva passa, ervas secas e toques sutis de balsâmico e mentol. Paladar macio com sabores de frutas frescas e frutas vermelhas, que se sobressaem com nuances de balsâmico e tabaco. Uvas é um blend da Sangiovese e a Canaiolo Nero. Ele é produzido pela Vecchia Cantina na região da Toscana, na Nostra Itália. Na sua harmonização, tábua de queijos e charcutaria, uma bela picanha grelhada com farofa de banana da terra e legumes, ou ainda suculenta lasanha de berinjela. Uma delícia! Experimentem! Tchim, tchim! Ok, finalzinho de mais um ADVJus TV. Novamente, volto a agradecer-lhe da companhia de sempre. ADVJus, tô ligado, ADV Especial. Venha fazer parte você também. Um forte abraço, até o próximo. Programa ADVJus. Oferecimento Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 32347544.